Olá, internautas do J+, enfim, chegamos ao último dia do ano, a última coluna de 2021, e nada mais propício do que a gente fazer nessa última coluna do ano uma retrospectiva política, né? Como o assunto é muito vasto, tem muita coisa a se comentar, eu escolhi 3 personagens para a gente falar. Um do cenário municipal, um do cenário estadual e outro do cenário nacional. Você já deve ter adivinhado quem eu escolhi, né? Beto Passos no cenário municipal, Carlos Moisés no cenário estadual e Jair Bolsonaro no cenário nacional. Vamos falar um pouquinho sobre como foi esse ano dessas 3 personalidades e tudo que envolve o que eles fazem, já que tudo que eles fazem afeta um grande número de pessoas, né? Começando pelo prefeito Beto Passos, esse foi o primeiro ano da segunda gestão dele. Realmente foi uma mudança radical em termos de gestão, né? Ele se mostrou muito mais administrativo, se mostrou muito menos político neste ano. Parou de ir para festa, seleciona muito mais os lugares onde vai, enfrentou também, vamos dizer assim, uma leve queda na sua popularidade, a questão da Operação Et Pater Filium, que não tem nada a ver com ele, a princípio, que não afetou ele em nada, eu digo não afetou no sentido de que não há nada na justiça contra ele, mas que as pessoas começaram a fazer associações. Pelo fato do Josiel Dembinski ter 24 contratos com a Prefeitura de Canoinhas, né? Josiel Dembinski é o empresário pivô da Operação Et Pater Filium em Bela Vista do Toldo, chegou a ser preso, foi solto, mas ele tinha aqui também Canoinhas contratos. E aquela tal história, né? Onde a fumaça há fogo. O que as pessoas veem? As pessoas veem o seguinte: em Bela Vista do Toldo, ele está, né, com uma situação bastante delicada envolvendo obras públicas. E aí fica se pensando, né? Se ele fez coisas erradas em Bela Vista do Toldo, por que Cargas d'Água faria algo correto aqui em Canoinhas? Então, em Canoinhas está tudo certo, os 24 contratos não tem problema nenhum, está tudo na mais absoluta lisura. Mas em Bela Vista do Toldo, quase tudo que ele fez lá teve corrupção, teve alguma coisa suspeita apontada pelo Ministério Público na Operação Et Pater Filium. Essa resposta o próprio prefeito Beto Passos não deu ao longo do ano, né? Foi questionado. Você se recorda, eu publiquei uma reportagem, uma coluna, né, na qual eu trazia perguntas que a gente faria a ele numa entrevista que ele se recusou a dar. Então, assim, também o silêncio fala muito, né? E nesse caso, o silêncio dele foi bastante ensurdecedor, vamos dizer assim, no sentido de que as pessoas começaram a comentar, tá, mas houve uma nota da prefeitura, houve, né, uma nota muito lacônica, né, a respeito dessa questão, mas o próprio prefeito Beto Passos falando sobre isso, que não tinha nada demais nos contratos, que ele não tinha nada de envolvimento ilícito nessa questão, não houve essa fala, né, por parte dele. E isso pesou muito ao longo desse ano do ponto de vista do eleitor. E até tornou a relação dele bastante distante de boa parte do eleitorado, da imprensa, né? Então esse recuo dele nesse primeiro ano de governo, ao meu ver, quer dizer assim, ele foi reeleito e ele agora viu que administrar politicamente pode impedi-lo de uma série de coisas, inclusive de ações impopulares. Como é o caso agora que está exigindo dele uma ação impopular, o fato de ele estourar o orçamento por conta de salários de professores, né? Enfrentou um problema que era no final do ano com os admitidos em caráter temporário, os ACTs, e essa novela aí deu uma trégua, mas ela vai ser retomada em 2022. E foi, claro, um ano de muito embate entre ele e a oposição. Ele pegou uma oposição bem ferrenha contra ele, no caso dos 4 vereadores que representam a oposição, Tatiana Carvalho, Juliana Maciel, a Zenilda Lemos e o Marcos Homer. Sentiu muito mais do que havia sentido no primeiro governo, né, porque eles são mais agressivos, são mais incisivos, e inclusive conseguiram desencavar uma CPI para investigar a compra de livros por parte do governo. Essa forma com que ele tentou lidar com isso, né, tentou lidar com a oposição, o caso da lista de vacinados, que ele fez aquele espetáculo, né, entregando a lista lá na Câmara, a questão dos fogos de artifício que ele manobrou para não passar na Câmara, tudo isso o desgastou junto à oposição, mas também o desgastou junto a uma parte do eleitorado. São brigas que não mereciam a atenção dele, mas ele comprou com veemência, e acho que ali a oposição saiu perdendo, com toda certeza, mas ele também não saiu absolutamente ganhando dessas duas brigas, né? Estou falando dos 2 exemplos do caso das listas de vacinas e também dos fogos de artifício. Mas depois vem a CPI dos livros, que é mais grave, né? Eles conseguiram, a oposição conseguiu instaurar a CPI dos livros, muito embora tenha sofrido um revés no final do ano com a determinação judicial para que seja feita uma nova eleição da mesa diretora da CPI e que vai acabar em pizza porque o próprio governo colocou os seus lá na presidência, ou vai colocar, porque essa eleição ficou
para 2022, mas a gente já sabe que vai ficar a presidência com o Vilmar Sudowski e a relatoria com o Maurício Zimmermann, perdão. E aí, então, a tal história, né? O que vale mais, né? O efeito prático, que seria você conseguir manobrar para dominar uma CPI, ou o efeito teórico, que seria como que as pessoas absorvem isso, né? Essa tentativa de manobrar para enterrar uma CPI. É um preço que talvez o prefeito tenha que pagar nesse ano. Nesse ano de 2022, né? Falando do cenário estadual, Carlos Moisés teve um ano bastante turbulento. Ele foi impeachmentado, né, esse ano pela segunda vez. Ele chegou a ser afastado, Daniela Rainer assumiu o governo, mas aí, aos 45 do segundo tempo, ele foi salvo pelos deputados, né? Os desembargadores votaram pela cassação definitiva do mandato do Moisés, mas os deputados foram lá e conseguiram salvá-lo, porque avaliaram que com a Daniela poderia ser pior, com Moisés ruim, com a Daniela pior. E ele então foi resgatado. E aí surgiu um novo Moisés, né? Um Moisés mais político, mais articulado, chamando os partidos para conversar, chamando os deputados para conversa, atendendo aos pleitos dos deputados. E vejam só, agora no final do ano, lançando o chamado Plano 1000, que é entregar R$1.000 por cada habitante catarinense, beneficiando todos os 295 municípios catarinenses. Quer dizer, prefeito contente com Moisés é o que não falta nesse final de ano. Ele também fez conseguiu dar a volta por cima em muitas coisas que ele vinha sendo criticado, como a gestão da pandemia, a questão dos respiradores. Ele criou até um site, né, para mostrar que ele está conseguindo recuperar aqueles 33 milhões que foram gastos com respiradores que não existem, né, ou que se existem não era aquele que ele comprou. E assim, de um balanço geral, né, tanto os prefeitos quanto o governador Moisés fizeram uma boa gestão da pandemia aqui em Santa Catarina, foram responsáveis na gestão. Isso é um fato que vai para 2022 também. De modo geral, o Moisés ainda acumula muita desconfiança, né, principalmente daqueles que votaram nele por causa do Jair Bolsonaro, que o veem como um traidor, né, mas eu acho que aos poucos ele vem se descolando dessa imagem de Bolsonaro. Isso ele já se descolou de vez, mas de traidor de Bolsonaro, e sim como uma nova figura dentro do universo político catarinense. A gente vai falar mais sobre o que vem aí do Moisés amanhã, quando eu fizer o especial Perspectivas 2022. E falando no cenário nacional, Jair Bolsonaro teve o terceiro ano de mandato, caminha agora para o último ano, né? Teve também um ano, obviamente, muito turbulento, muitas vezes provocado por declarações dele, né? Ele adora fazer declarações bombásticas, a mídia vai atrás disso. Até eu escrevi essa semana, e vocês vão concordar comigo, que muito dessa cortina de fumaça que o Bolsonaro cria em torno de comunismo, em torno de vacina, né, dizer que criança não pode ser vacinada, e que causa um grande tumulto na mídia, facilita a vida dos congressistas, porque aí a mídia deixa de olhar lá para o Congresso Nacional, eles passam o fundo eleitoral de 5 bilhões de reais, né, que é um absurdo total. Eles tentam passar voto impresso, tentam passar uma série de projetos que poderiam demandar maior debate na sociedade, mas não demandam porque o presidente consegue monopolizar a mídia com declarações absurdas, né? E que me parece que é um jogo meio que ensaiado ali, que favorece muito o que passar projetos impopulares, passar projetos que são danosos para a população, mas que não tem esse debate, e justamente por não ter o debate, é que passam com facilidade no Congresso Nacional. É bom lembrar, o Bolsonaro mudou muito, né, nesse ano, se aliou ao Centrão, teve a questão do 7 de setembro, que foi muito rumorosa, né, ele reuniu um grande número de apoiadores, foi gente aqui de Canoinhas, lá para Brasília, para São Paulo, para apoiar ele. Foram milhões de pessoas que ele conseguiu mobilizar no Brasil todo para protestar contra o Supremo Tribunal Federal. Não se entende por quê. 2 dias depois ele fez uma espécie de carta ao povo brasileiro, ao Supremo, meio que um pedido de desculpas, né, dizendo que ia jogar dentro das 4 linhas da Constituição, para usar uma expressão dele, e que não iria dar um golpe, ou não iria tentar destituir o Supremo, algo do gênero, né, a despeito do que pediam os seus apoiadores. Inclusive pediu ajuda para o Michel Temer, que também não dá para entender exatamente qual era o objetivo. De modo geral, foi mais um ano conturbado, cheio de decisões surpreendentes, de posições surpreendentes por parte do presidente da República, mas que termina de olho em 2022, porque é o ano da eleição. Mas isso é assunto para a coluna de amanhã, quando a gente fala das perspectivas para 2022. A você, amigo internauta,
uma excelente virada de ano, feliz 2022 e a gente conversa amanhã. Até amanhã.